O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 24º domingo do tempo comum, o tempo corrente, em que olhamos a vida de nosso Senhor Jesus. E hoje Jesus quer nos ensinar o valor do sofrimento, o valor da cruz. Veja, Jesus estava com os seus discípulos e de repente Jesus pergunta para os seus: o que estão dizendo de mim por aí? Quem dizem os homens que eu sou? E vão dizendo: alguns dizem que é João Batista, que és Elias, que és um dos grandes profetas. E Jesus então pergunta para eles: mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? E vimos que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias. No livro de São Mateus, ele acrescenta dizendo que Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Veja, meus irmãos, Pedro anuncia uma verdade de fé. Uma verdade de fé que ele não conhecia de uma forma intelectual, mas que ele conhecia por obra da graça de Deus, por uma revelação divina. Ele afirma que o Senhor é o Filho de Deus. Aqui a primeira pergunta para nós:
nesse evangelho quem é Jesus para nós. Porque se nós perguntarmos por aí quem é Jesus, muitos irão dizer: Jesus foi uma figura do passado, Jesus foi o homem bom, Jesus foi uma pessoa que fez milagres, Jesus é um exemplo a seguir. Mas a resposta sobre Jesus é muito vaga quando se diz que ele fez isso e aquilo. Não. Jesus, ele é o Deus feito homem. Ele é o sentido da nossa vida. Ele, de fato, é quem nos dá a salvação. Um cristão, um católico, responderia assim, como fez Pedro. Mas o exame de consciência que devemos fazer, se de fato Jesus é o centro da nossa vida, se de fato ele é o sentido da nossa vida, se de fato ele é o Senhor da nossa vida, nós viveremos a nossa fé não somente na teoria, dizendo que ele é, mas na prática, como dizia São Tiago na segunda leitura. Quando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Deus se faz presente em tudo aquilo que fazemos, de fato, ele torna-se o Senhor da nossa vida. Jesus está na nossa vida, está no cotidiano de nossas vidas. Quem é Jesus para cada um de nós? E depois que Pedro anuncia que Jesus é o Messias, Jesus diz para que eles não contem para ninguém essa revelação. E depois Jesus começa a anunciar a sua paixão. Ele diz: o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Olha, depois do anúncio de Pedro que ele é o Filho de Deus, Jesus diz: de fato, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do Homem, mas eu terei que padecer, terei de sofrer, terei de morrer na cruz, mas vou ressuscitar. Jesus fala claramente. Olha que curioso, quando Jesus ele fala do reino dos céus, ele sempre usa parábolas, ele sempre usa uma imagem. O reino dos céus é como uma semente de mostarda. O reino dos céus é como um tesouro escondido. O reino dos céus é como uma pérola. Mas quando ele fala da sua paixão, da sua crucifixão, ele não usa uma parábola. Ele não usa uma imagem. Ele fala claramente: o Filho do Homem vai sofrer. O Filho do Homem vai morrer. O Filho do Homem vai ressuscitar. Isso assusta os discípulos. Assusta porque eles não compreendiam ainda a missão de Jesus, não compreendiam ainda que o Senhor daria a salvação à humanidade por meio da cruz. Por isso Pedro chama Jesus no canto e repreende Jesus. No livro de São Mateus nós ouvimos as palavras de Pedro. Ele dizia: Senhor, que isso não te aconteça, que isso jamais te aconteça. Não, morrer na cruz não. Pedro. É claro que Pedro não tinha má intenção. Pedro amava o Senhor, mas ele não tinha consciência da missão divina de Jesus. E o que acontece? Pedro leva uma bronca do Senhor. Jesus diz para ele: vai para longe de mim, Satanás, porque não pensa como Deus, mas como os homens. Jesus está dizendo: a cruz é necessária para a salvação. Eu vim a esse mundo para dar a minha vida, para morrer na cruz, para derramar o meu sangue preciosíssimo para a tua salvação. Ou seja, Jesus não poderia negar a sua missão. Ele veio para isso. Ele veio exatamente para isso. Por meio da cruz, ele veio nos salvar. Por isso ele chama Pedro nesse instante de demônio.
Porque é o demônio que não quer a salvação dos homens por meio da cruz. O demônio tem horror da cruz. Portanto, meus irmãos, Jesus então continua e depois vai ao encontro dos demais discípulos e começa a ensinar: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. A primeira condição para seguir o Senhor, renunciar a si mesmo. Depois, tome a sua cruz e me siga. Veja a condição para seguir o Senhor: renuncie a si mesmo. Você não se pertence mais. Você é de Cristo, você é de Deus. Deus é o Senhor da sua vida. Para seguir o Senhor, é necessário que Ele seja o Senhor da nossa vida. E tome a sua cruz. Jesus tomou a sua cruz para nos salvar. Para seguir o Senhor, para imitar o Senhor, devemos tomar a nossa cruz. Todos os dias. E aqui nós chegamos ao centro dessa reflexão. Meus irmãos, o sofrimento, e aqui o significado do sofrimento é a cruz. Por que que Jesus chama o sofrimento de cruz? Porque o sofrimento é o instrumento de salvação que Cristo quis usar. Portanto, a cruz é um instrumento de salvação. E nós sabemos que o sofrimento, ele é inerente à nossa vida humana. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Faz parte da nossa vida. Jesus Cristo, ele não aboliu o sofrimento. Jesus Cristo, com a sua vinda ao mundo, ele não tirou a dor, não tirou o sofrimento. Mas Jesus, ele dá um sentido ao sofrimento que ele não tinha. Ou seja, o sofrimento não é inútil na nossa vida. O sofrimento tem um valor, diz Jesus. O valor do sofrimento é redentor, é salvador. Portanto, um cristão, quando passa pela cruz, quando passa pelo sofrimento, ele precisa estar com Jesus na cruz. E estar com Jesus na cruz é estar unido a Jesus. E ao mesmo tempo contar com a força, contar com a graça dele. Porque carregar a cruz é sobre-humano. Com as nossas forças humanas não conseguimos. E precisamos estar unidos a Jesus para carregar a cruz. Porque ele nos ajuda a carregar. Porque ele é o nosso Cirineu. Ao mesmo tempo, é necessário carregar a cruz por causa de Jesus. Com Jesus e por causa de Jesus. Porque ele carregou a cruz por nós primeiro. Porque ele deu a vida primeiro. Porque ele se sacrificou primeiro por nós. Aí está o valor do sofrimento que é redentor, meus irmãos. Sabemos, existe o sofrimento ou a cruz passiva e a cruz ativa. O que é a cruz passiva? É aquela cruz que vem. Ou seja, que a gente não escolhe. É a cruz que vem. É a enfermidade, não só nossa, mas também dos que amamos, né? Muitas vezes é as dores da alma, muitas vezes é a perda de alguém que amamos muito. Tantos sofrimentos, tantas cruzes que passamos, essas cruzes passivas. Ou seja, temos a capacidade de aceitar a cruz. Senhor, eu não quero esse sofrimento, não quero essa dor, mas se o Senhor permite na minha vida, eu aceito, Senhor. Que seja para mim escada, uma escada de santificação. Assim dizia Santa Rosa de Lima, ela que é a copadroeira da América Latina, ela dizia, a escada mais curta para o céu chama-se
cruz. Chama-se cruz. Senhor, ajuda-me a aceitar essa cruz. Senhor, ajuda-me a me unir a vós através da cruz. Para que assim como o Senhor salvou, o Senhor redimiu através da cruz, quero também ser corredentor contigo. Quero também, Senhor, salvar por meio da cruz, da minha cruz unida à sua cruz. E aqui, meus irmãos, eu me recordo de um tempo em que eu passei no leprosário, em Itaboraí. Foi uma das minhas missões que mais me edificaram no tempo de seminário. Foi logo no início do tempo de seminário, em 2011. Nós íamos, eu e mais 2 seminaristas, todos os domingos para o leprosário lá em Itaboraí. E a nossa missão era visitar leprosos e levá-los para a missa, às vezes de carro ou com cadeira de rodas, etc. E ali eu pude conviver com algumas pessoas extraordinárias. Uma delas chamava-se Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, ele já tinha uma certa idade, já estava na casa dos 60, quase 70 anos, se eu não me engano. E por isso, o seu corpo estava claro as consequências da doença. Ele não tinha as pernas, não tinha os dedos das mãos, ele não enxergava e falava com muita dificuldade. Mas Seu Osvaldo, nunca ouvi Seu Osvaldo reclamar. Nunca. Seu Osvaldo não falava do sofrimento dele. Não falava. Só falava da alegria de ser cristão. Só falava da alegria de ser católico. E, veja, aquele homem, ele ria com facilidade. Não era muito difícil fazer aquele homem rir ou deixar com que ele risse diante de nós. Ou seja, havia uma alegria no seu coração, apesar da dor, apesar do sofrimento. Porque uma coisa que devemos entender, meus irmãos, não é o sofrimento que tira a alegria do cristão. Não. É possível viver no sofrimento com alegria. Um santo moderno, São José Maria Escrivá, ele dizia: nulla die sine cruce, nenhum dia sem a cruz, com alegria. Nulla die sine cruce in Letícia, nenhum dia sem a cruz, com alegria. Assim vivia Seu Osvaldo. Ou seja, através das suas tantas limitações do corpo, não vivia, não era um homem triste, não era. Eu testemunhei isso. Eu via isso claramente. Era um homem realizado. Era um homem realizado. Uma coisa que me impressionou, um testemunho que ele deu, conto para vocês, ele era cego, né? E certa vez o seminarista dizia para ele que rezava para que ele voltasse a enxergar, né? E quando ele contou isso para Seu Osvaldo, olha, essa semana eu rezei porque eu pedia tanto a Deus que o senhor enxergasse novamente. Sabe qual foi a resposta do Seu Osvaldo? Impressionante. Ele disse assim: não reze, não reze. Não reze para eu voltar a enxergar. Porque quando eu enxergava, a minha visão me fazia pecar. Eu pecava através dos meus olhos. Eu não quero mais pecar. Não quero. Não quero voltar a enxergar. Veja, esse homem via com os olhos da alma. Ele não enxergava com os seus olhos, mas via com os olhos da alma. Aquele homem era um santo. Não tenho dúvida de que era um santo. E ele contava dizendo que teve uma visão de Deus
E Deus o chamava a ser apóstolo, ou seja, evangelizador. Deus falava com ele: Oswaldo, eu quero que você seja um grande evangelizador. E ele olhava para si e dizia: mas como que eu vou evangelizar? Eu não tenho dedos, não tenho pernas, não posso andar, não enxergo, falo com dificuldade. Como que eu posso ser um grande apóstolo? E Jesus respondeu para ele dizendo: o seu apostolado, a sua missão será unindo-se a mim na cruz. Unindo-se a mim na cruz. Veja, meus irmãos, oferecer o sofrimento, oferecer as cruzes, pode ser muito mais eficaz do que muitas pregações. Podem ser eficazes do que muitos discursos. Porque a cruz do Senhor é redentora. A cruz, meus irmãos, tem valor, o sofrimento tem um valor. O sofrimento não é inútil na vida de um cristão. Por isso, como nós estamos enfrentando a cruz? Como nós estamos enfrentando a dor? Padre, quer dizer que nós não devemos pedir a Deus a cura? Quer dizer que nós não devemos pedir a Deus que nos livre das dores da cruz? Não, devemos pedir sim. Devemos pedir. Se queremos, devemos pedir. Como crianças que pedem ao Pai aquilo que desejam. Mas como um bom cristão, devemos fazer como Jesus e dizer: Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, eu quero a cura. Mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se o Senhor der a cura, é porque aquela cura de fato será um instrumento de salvação na minha e na tua vida. Mas se Ele não der, é porque a cruz que Ele permite carregar será o caminho de salvação e santificação. Abraça a cruz. Aceita a cruz. Veja, meus irmãos, a cruz tem um valor redentor. Às vezes nós ouvimos de algumas pessoas dizendo que a pior coisa que pode nos acontecer é terminar a vida em cima de uma cama. Terminar a vida em cima de uma cama imóvel, dando trabalho para os outros. Não, meus irmãos, não. Não é. O pior que pode nos acontecer é nos afastarmos de Deus. Isso é o pior. O pior que pode nos acontecer é perdermos a vida eterna. Isso é o pior. Mas se Deus nos permite terminar a nossa vida numa cama, que abracemos essa cruz. Que seja redentora para nós e para aqueles que oferecemos essa cruz. É um tesouro a cruz. A cruz é redentora. Meus irmãos, a cruz tem um valor extraordinário. Pela cruz, Jesus nos salvou. E Ele nos permite participar da cruz com Ele. Quando ela vier, não rejeitemos a cruz. Abracemos a cruz, nos unamos a Jesus. E esperemos a nossa salvação. Assim fez a Virgem Maria. A Virgem Santíssima estava aos pés da cruz do seu filho. E ali ela estava sofrendo terrivelmente a dor de ver o seu filho na cruz. Ali ela sofreu aquela espada de dor que transpassou o seu coração. Mas veja, ela abraçou a cruz também. E ela estava ali como corredentora, estava ali também oferecendo os seus sofrimentos junto com o seu filho pela nossa salvação, pela nossa redenção. Imitemos também a Virgem Maria, imitemos o seu Oswaldo.
Peçamos a graça de Deus. É difícil passar pela cruz. É difícil aceitar a cruz. Mas quando nós pedimos a graça de Deus, quando estamos unidos a Deus, a cruz deixa de ser cruz e transformamos essa cruz em bênção, em redenção e salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.